Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e nós vamos ler. O texto vai estar aqui na tela e meu tema é: qual é a fonte que alimenta o seu coração? Qual é a fonte que alimenta o seu coração? Olha o que diz o texto. Certo dia, alguns moradores de Jericó, guarde o nome dessa cidade, Jericó, disseram a Eliseu: temos um problema. Repita comigo, fala: temos um problema. A cidade está situada numa boa região, meu senhor, como o senhor bem pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Fala: a água não é boa, a terra é improdutiva. Eliseu disse: traga-me uma tigela nova, cheia de sal. Fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água e ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva, e desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, te damos graças por voltar mais uma vez essa semana, nesse culto, nesse lugar, que tem sido um lugar de palavra profética sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelos 31 anos que agora celebramos esse mês. Quantas pessoas têm sido abençoadas no ministério através dessa igreja, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tem realizado nessa igreja, e eu sei que hoje à noite não será diferente. Hoje será uma noite de milagres, de libertação, de salvação, de mudança de perspectiva, porque isso que a revelação da tua palavra traz sobre aqueles que atentamente ouvem a sua voz. Ministra no nosso coração e que a tua voz seja tão impactante, transformadora, que possamos sair daqui sem jamais esquecer do que o Senhor fez nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu sei que muitos de vocês têm acompanhado o desdobramento dos problemas que têm acontecido em Israel, principalmente essa semana. Vocês sabem o que tem acontecido no Oriente Médio, principalmente com Israel, guerra primeiro contra Gaza, depois o Hezbollah e agora também o Líbano, Líbano, né? Líbano não, o Irã entrando também de um ataque sobre Israel. Essa região, mais uma vez, tem se tornado foco de comentaristas, de repórteres do mundo inteiro, de lideranças políticas do mundo inteiro e também da igreja. Porque tudo que acontece no Oriente Médio são sinais dos tempos para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso olhar, mais uma vez, se volta. E é interessante que acontece mais um episódio nesse lugar, mas que serve hoje como alerta para nós. Esse texto que nós lemos aqui é um episódio também que está acontecendo naquela região. É um episódio. O texto fala sobre uma cidade, e a cidade, você sabe, era a cidade de Jericó. Você deve ter ouvido já falar sobre a cidade de Jericó. Quem aqui já ouviu falar sobre a cidade de Jericó? Todo mundo já ouviu falar. Bom, pela primeira vez nós ouvimos a falar no Velho Testamento, quando Josué, no processo de conquista da terra prometida, durante 7 dias, a Bíblia diz que Josué rodeou aquele lugar, para conquistar aquela terra, grita 7 vezes, então as muralhas vêm ao chão e eles ocupam aquela cidade. Agora o Senhor, naquele momento, conforme o texto de Josué no capítulo 6 narra, quando Josué conquista aquela cidade, Deus estabelece algumas regras para aquela cidade de Jericó. Estabelece regras. A primeira delas era o seguinte: tudo aquilo que havia sido conquistado na cidade de Jericó, ninguém deveria colocar a mão. Ninguém.
Ninguém poderia colocar a mão em absolutamente nada do que foi conquistado na cidade de Jericó. Nem gado, nem ovelha, nem especiarias, nem vaso raro, nem ouro, nem prata, nada. Tudo aquilo que houvesse naquela cidade não poderia tomar para si, tudo deveria ser oferecido ao Senhor. Segunda regra que Deus estabelece sobre a cidade de Jericó é que aquela cidade jamais deveria ser reconstruída. Jamais. Essa cidade jamais deverá ser construída. Ninguém deve morar nesse lugar. Aquela terra estava debaixo então de uma palavra contrária de Deus. Porque a palavra do Senhor está em Josué, no capítulo 6, verso 26. A palavra é o seguinte: aquele que reconstruir essa cidade seria maldito. Aquele que reedificar essa cidade, aquele que reedificar essa cidade será maldito. A verdade é que o tempo foi passando, e essa recomendação da palavra de Deus, infelizmente, com nós também não é diferente. Nós vamos estar esquecendo algumas regras que Deus coloca sobre a nossa vida. Essa é a realidade. Às vezes Deus traz algumas determinações sobre a nossa vida, o tempo vai passando e nós vamos esquecendo. Às vezes Deus fechou portas, às vezes deu direções, mas o tempo foi passando e você acha que uma palavra de Deus caducou. E você acha que aquele decreto, aquela palavra, aquela ordenança foi algo momentâneo. O que acontece aqui não é diferente. Não, essa palavra que Deus disse para não reconstruir essa cidade, foi naquele tempo. Nós estamos 500 anos depois. E o que acontece? A cidade foi reconstruída. E a sua reconstrução é narrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no verso 34. E eu só quero dar esse pano de fundo histórico para vocês, de que através da reconstrução da cidade, um homem chamado Hiel edifica Jericó. Ele reconstrói a cidade, lança os seus fundamentos, e como resultado direto de uma palavra de Deus que Deus havia dado, que aquela cidade não deveria ser reconstruída, porque foi algo que Deus decretou, e Deus disse: aquele que reconstruir será maldito e sofreria consequências. A consequência vem diretamente sobre a família de Hiel. Morre o seu primogênito, a família dele não consegue encontrar paz e alegria. Agora é interessante esse texto aqui que nós lemos. Jericó era uma cidade pujante. Jericó era uma cidade bem edificada. Jericó era uma cidade muito bem construída, do ponto de vista humano, daquilo que se pode enxergar. É como você chegar na cidade de Indaiatuba e você dizer assim: que cidade maravilhosa, que cidade bem planejada, que cidade bem edificada, as ruas largas, como Brasília. Quem já foi em Brasília sabe, é uma cidade piloto, é uma cidade planejada, tinha tudo para dar certo. Entretanto, depois desse tempo de reconstruir em cima de um fundamento contrário à palavra de Deus, presta atenção, a cidade foi construída em cima de um fundamento contrário à palavra de Deus. A cidade passa por períodos de grande dificuldade. As pessoas começam a habitar ao seu redor, as pessoas tentam retomar a vida, as pessoas tentam fazer com que as coisas dê certo, porém o resultado nunca é favorável. E aqui é um primeiro princípio que eu quero falar para você essa noite, que nós precisamos aprender. Nunca ouse contrariar uma palavra direta de Deus para a sua vida. Nunca ouse contrariar uma palavra direta de Deus para a sua vida. Por quê? Porque é o que acontece em Jericó. Você vai gastar tempo, vai se decepcionar,
e as coisas nunca vão dar certo. Infelizmente, tem muita gente que acha que pode fazer do seu jeito. Há 500 anos atrás, Deus disse isso, mas agora eu tenho um novo jeito de reconstruir. Eu tenho um novo jeito de fazer. Essa cidade será outra, não é mais aquela Jericó antiga. E você insiste em relacionamento desse jeito, você insiste em negócio desse jeito, você insiste no seu casamento desse jeito, vivendo contrário àquilo que Deus estabeleceu. A bênção da frutificação, a bênção da alegria, está exatamente em cumprir a palavra que Deus deu para a sua vida. O fato é que as pessoas morando em Jericó, diante de uma situação, o que elas fazem? Elas procuram o profeta Eliseu. Você deve ter ouvido falar de Eliseu. Eliseu foi aquele que sucedeu o ministério de Elias. Na sua oração ele faz um pedido, a capa de Elias cai sobre ele, e a oração que Eliseu fez é que ele pudesse realizar 2 vezes mais as coisas que Elias havia feito. E isso começa a acontecer na vida de Eliseu de forma muito intensa. E Eliseu, naquela região, ele era conhecido como homem de Deus. Por exemplo, quando Eliseu passa por Sunem, a sunamita, ela diz isso a respeito de Eliseu: vejo que esse homem que anda entre nós, ele é um santo homem de Deus. E dentro do contexto histórico, principalmente de Israel, o profeta era a voz de Deus. Ele representava aquilo que Deus falava ao povo. E o povo de Jericó tem um problema. Aliás, eles mesmos reconhecem isso, os moradores de Jericó. O texto diz: disseram ao homem de Deus, nós temos um problema. E o problema está muito claro nesse texto. O problema é nítido. O problema é que a cidade aparentemente, presta atenção, aparentemente era boa, Indaiatuba. A cidade aparentemente era agradável. Entretanto, as águas que nutriam, as águas que irrigavam aquela cidade não era boa, portanto, a terra se tornara improdutiva. Em outras palavras, as águas eram más e a terra era estéril. Eu gostaria essa noite de usar essa realidade, a realidade de um lugar que aparentemente parece ser bom de relacionamentos, aparentemente parecem ser saudáveis de oportunidades, aparentemente parecem ser boas, mas que há uma fonte que alimenta que é ruim. Talvez isso soe familiar para você. Algo que você olha, que do lado de fora parece saudável. Você já deve ter tido essa experiência. Você vai comprar frutas, aí você vai lá, pega a maçã, aí você vê aquela maçã bonita, parece que a pessoa lustrou ela antes de colocar na gôndola ali, né? É gôndola que fala? Eu já fui fruteiro, já vendi verdura em carroça e já vendi em sacolão da economia. Lembra de sacolão? Você pegava tudo, era tudo por peso. Eu trabalhava em sacolão quando tinha 11 anos de idade. E você vê aquela maçã, parece que o cara, antes de colocar ali, ele, Tiago, passou um lustre ali, passou uma cerinha, você fica ela brilhando. Aí você fala, essa maçã aqui tá boa. Você leva para casa essa maçã. Aí você chega na sua casa, você corta aquela maçã e ela tá seca por dentro. Ela não tá doce, ela não tem líquido, ela tem que jogar fora. Ou um mamão papaya, bonito, amarelinho. Quando você corta ele, está tudo empedrado. Ou uma banana, olha que banana linda, aí você descasca ela e ela está toda empedrada. Esse texto aponta exatamente para isso. Aponta para uma cidade que era vistosa,
Uma cidade onde tinha características de coisas que poderiam favorecer os seus moradores, mas a essência daquilo que nutria a qualidade da terra era ruim, e isso interferia em tudo que movia aquela cidade. Nós sabemos muito bem de que dentro da análise do que está relacionado à vida do homem, isso tem a ver com o coração do homem. A palavra de Deus diz que se o coração do homem for ruim, tudo aquilo que ele vier a fazer vai produzir coisas ruins. É isso que esse texto está falando. A fonte. Porque é do coração do homem que procede as fontes da vida. É isso que a palavra de Deus diz. Ó, entre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque é do coração do homem que nascem as fontes da vida. Esse texto fala exatamente sobre uma preocupação que nós precisamos ter, que é de viver de aparências. É parar de viver de aparências e cultivar uma essência. Tem muita gente que não sabe, mas a sua terra é estéril. Nada do que faz produz, nada do que faz vai para frente. Presta bem atenção, não é que essa cidade as pessoas não plantavam, não é que nessa cidade as pessoas não trabalhavam, não, eles plantavam. Não é que nessa cidade não nasciam frutos, mas as coisas que ali eram produzidas eram totalmente estragadas, porque a essência do que saía, a fonte que molhava e que regava, trazia um sabor amargo em tudo aquilo que eles produziam. Eles procuram Eliseu e falam: nós temos um problema. A cidade está em um lugar bom, mas a água não é boa. A cidade foi bem edificada, mas a água não presta. Quem conhece aqui de saneamento de grandes cidades sabe disso. Alguns rios eles desembocam no mar. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul aconteceu isso recentemente. A água do mar subiu, invadiu a água doce, e a água do rio se torna o quê? Salobra, imprópria para o consumo. E o que as pessoas têm que fazer? Tem que parar de captar aquela água, porque aquela água ela não presta mais. A questão é essa: às vezes nós analisamos as coisas e nós sabemos qual é o problema e nós temos dificuldade de tratar o problema. Tem muita gente que enfrenta lutas no casamento, existem pessoas que enfrentam lutas no relacionamento, enfrentam lutas no trabalho, enfrentam lutas no ministério, e o problema nada mais é do que a água que irriga o seu coração. A água de Jericó era uma água amarga, água salobra, não serve para beber. Se você tomar água salobra, você vai passar mal, não serve para nada, porque a água está imprópria. E é interessante notar que dentro daquilo que se descobre e se sabe, era o problema de Jericó, né? Uma série de outras circunstâncias começam a acontecer na cidade. A cidade vive só de aparência, mas era uma cidade estéril. É o que eles dizem no texto. Quantas pessoas que eu conheço que são boas de aparência? Boas de aparência. Eles aparentam ter algo para oferecer, mas um tempo depois, você vê que a fonte é ruim. O que sai é ruim, aquilo que produz é ruim, aquilo que faz é estéril, não mostra a vida de Cristo. E é interessante que por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você se doa, o problema não é a terra, o problema não é a falta de esforço, o problema é essencialmente é aquilo que nutre a cidade. Em outras palavras, o problema é aquilo que nutre o seu
coração. Enquanto nós não entendermos que aquilo que nutre a nossa vida, nutre o nosso coração, precisa vir de uma fonte saudável, nós nunca vamos frutificar. Aquilo que nutre o nosso coração tem que vir de fonte saudável, irmão. Aquilo que nutre o nosso coração tem que vir de uma boa fonte, tem que vir de um bom lugar. Existem pessoas tentando se degladiar, tem pessoas que estão querendo dar certo, mas o coração está amargo, o seu coração destila água ruim. Tudo aquilo que faz, tudo aquilo que tenta fazer, por mais que tenha boas intenções, não vai para frente. Por quê? Porque a essência, aquilo que irriga a terra do seu coração, atitudes, palavras, ambientes, amizades, pessoas, lugares, é uma fonte que não presta. Domingo está na igreja, mas todas as áreas de relacionamento dessa pessoa, não tem nenhum que professe a sua fé, não tem nenhum que ora, não tem nenhum que lê a Bíblia, não tem nenhum que anda conforme os princípios da palavra de Deus e quer que as coisas dê certo. Aí você trabalha, vai, nunca vinga. Por quê? Porque a fonte que nutre o seu coração não vai vingar. Nós compramos a fábrica ao lado aí, depois você vai lá para você ver. Tinha umas árvores ali, que na hora que a gente chegou, ele falou assim, nós vamos ter que cortar essas 3 árvores. Tinha uma árvore que ela estava tão feia, que os caras falaram assim, pastor, essa aqui não tem mais solução. As outras árvores, nós pegamos o quê? Olha só para você ver. Árvores fortes. Quando a gente foi mexer, o cupim dentro dela. A árvore inteira oca por dentro. Eu falei assim, vamos salvar essa árvore. Ricardo viu. A gente começou a arrancar, nós arrancamos tanto cupim dela, que ela ficou fraca assim, ficava balançando. Amarramos uma corda nela para amarrar, compramos um mata-cupim, jogamos dentro dela. Fui lá, comprei 2 sacos de adubo bom, falei para o irmão Laércio, todo dia o senhor vai chegar aqui, a primeira coisa que vai fazer é regar essas árvores, porque nós vamos fazer um auditório aqui, um saguão de entrada, e eu quero um jardim de inverno aqui, essas árvores vão ficar aqui. Mais uma, olha para você ver o que é a qualidade do que nutre a terra. Nós cortamos no toco aqui, ó. No toco. Sabe o que aconteceu? As árvores que nós cuidamos começou a sair flor, começou a brotar. Você chega lá, ela está toda verdinha. Mas o que é mais surpreendente, ali onde nós cortamos aquela, eu cheguei e falei assim, aqui nós temos que colocar uma árvore aqui. E eu comprei um ipê branco. E pedi para o irmão Laércio, falei assim, planta esse ipê branco aqui, porque no meio dessas 2 árvores vai ser um ipê branco. Sabe o que foi surpreendente? Aquele toco, aparentemente, que estava lá, que não ia acontecer nada, brotou. Um broto no meio dele, assim, verdinho, clarinho, assim. Aí eu falei para o irmão Laércio, tira o ipê daqui, vamos colocar ele lá no fundo, porque essa árvore vai renascer. Sabe por quê? Porque a fonte que nutre as árvores agora é uma terra boa. Chovia, mas não cuidava. O cupim veio, a barata veio, o bicho veio. Veja o que o texto diz, irmãos, aquilo que irriga a terra do seu coração, atitudes, palavras, é fonte amarga. O texto diz, os moradores disseram assim, a cidade está no lugar bom, a cidade não é mal localizada, o problema é aquilo que nós não conseguimos enxergar. Cuidado com aquilo que irriga a sua vida. Cuidado com aquilo que irriga os seus ouvidos. Cuidado com aquilo que irriga o seu coração. Que tipo de água está chegando na sua família? Que tipo de água está chegando no seu casamento? Que tipo de água está chegando no seu trabalho? Que tipo de água que está chegando no seu ministério? Se o seu coração for irrigado com águas doentes, o seu corpo ficará doente. E um corpo doente vai produzir coisas doentes. Quantas pessoas se tornaram amargas pela qualidade da água?
Veja que a qualidade da água pode vir por causa de uma conversa. Quantas pessoas não passam a odiar outras pessoas por causa de reportagem? Sim ou não? Você começa a desenvolver um ódio por uma pessoa que você nunca viu na vida. Existem pessoas que vocês vão conversar com ela, que ele acha que todo mundo que mora na faixa de Gaza é terrorista. Todo mundo que mora no Líbano é do Hezbollah. Entendeu? Todo mundo que mora no morro é do PCC. Porque essas coisas vão alimentando o seu coração, e alimenta mesmo. Eu disse esses dias atrás que a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu achava que toda hora eu ia ser assaltado. Fiquei com medo, saí um pouco, comecei a andar na rua, eu falei assim, vou voltar para o hotel. Porque toda hora eu achava que alguém ia chegar e me roubar, arrancar alguma coisa de mim, eu fiquei apavorado. Mas é o que é isso? É o que irriga o nosso coração. E aquilo que irriga o nosso coração, se é de fonte ruim, faz você paralisar na vida. Você não conhece pessoas, você não conhece lugares, você fica preso no seu medo. É algo que você tem permitido irrigar os seus ouvidos. Água salobra, com água doente, seu coração começa a ficar doente assim. É quando você lê as coisas, você alimenta a sua vida, porque a Bíblia compara o coração do homem com a terra. Lembre-se que o Senhor Jesus falou isso. A Bíblia compara o coração do homem como uma terra. Ele diz assim que o semeador saiu a semear. O problema não era a semente, o problema era a qualidade do solo. Diz que algumas caíram no meio dos espinhos, outras caíram em meio das rochas, pedras, algumas sementes caíram no solo bom. E quando a boa semente, ela cai em um solo bom, o que acontece? Frutifica. Às vezes você está em um ambiente bom, às vezes você está com pessoas boas, você está numa cidade boa, mas o seu coração está sendo irrigado por água salobra, e tudo que aquilo cai ali, não vai frutificar. Não vai frutificar. Você vem em um culto como esse, você recebe palavra boa, você recebe orientação, oração. Que ministração da Tainá profunda no nosso coração aqui através desse louvor. De uma relação com Deus profunda. Aí você sai daqui, você se junta com gente que não presta. E o que acontece? Não vai frutificar, porque o solo do coração está ruim. O problema não é a palavra, o problema não é o que você está ouvindo, o problema não é. O problema é que o solo da sua vida está enfermo, tem coisas irrigando a sua vida, que tem produzido infertilidade. Você sabe que não existe nada mais que o Senhor condena do que infertilidade. Infertilidade. Lembra quando o Senhor Jesus passou pela figueira e ela era estéril? O Senhor condenou esterilidade. Não existe nada pior do que você estar bem situado, né? Do que você ter oportunidades, mas você receber de fonte errada, e esse era o problema de Jericó. Jericó estava bem situada, não era falta de oportunidade, não era porque o relevo era ruim. Olha, a cidade está bem localizada, não é isso que eles falam? Não, bem localizada. Muito pelo contrário, Jericó era uma cidade das mais vislumbrantes que tinha ali, que poderia existir. A mais antiga de todas as cidades. O problema não era o lugar, o problema não era a chance, o problema era as águas que irrigavam a cidade. Quanta gente que está contaminada por águas do pecado? Águas do pecado. Você vem ao culto e durante a semana você permite com que águas imundas, contaminadas, comecem a irrigar a sua mente e o seu coração. E aí você se pergunta, eu não sei por que as coisas não vão para frente. Eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. Porque o seu coração se torna amargo. Aqui tem um princípio, quanto mais você bebe de uma fonte amarga, mais amargo você fica. Amargo. Quanto mais você bebe de lençóis freáticos, porque essa é a expressão técnica, né, que se usa, né? Você sabe que foram perfurar o poço aqui,
nós ganhamos um poço e eu fiquei observando a técnica, o conhecimento. O cara começou a perfurar, daqui a pouco começou a sair água. Eu falei assim, ó, já está saindo água aí, hein? Ele falou assim, não, calma, pastor, essa água aí não, essa água não presta para nada. Eu falei, como não? Eu falei assim, essa água aqui não presta para nada, porque é uma água contaminada pela chuva, é água contaminada por rato, por bicho, tudo aquilo que cai no solo contamina essa água. O senhor pode usar essa água, mas depois dela ser muito tratada. Nós precisamos chegar até a rocha. Eu falei, a rocha? Ele falou assim, a rocha. E quando chegar até a rocha, nós temos que isolar a rocha da contaminação de cima. Aí ele chegou até a rocha com um tubo grande, aí ele desceu um tubo, protegendo a rocha lá embaixo, de toda aquela água suja de cima, do barro. E aí ele começou a perfurar a rocha. Aí começou a sair aquele negócio assim, aquela água, aquela rocha, aquela pedra preta, que era granito. Ele falou assim, não está bom ainda, nós precisamos ir mais profundo. Eu falei, o quê? Ele falou, nós precisamos chegar às pedras rosas, porque nas pedras rosas tem água boa. Ele perfurou até 175 metros de profundidade. Para chegar até a rocha, foi aproximadamente 60 metros. Ele furou mais 115 metros, mais ou menos, dentro da rocha, para sair água boa. Água pura. É assim, irmão. Às vezes nós estamos em ambiente, nós estamos sendo contaminados, nós precisamos nos proteger. Sabe qual é a questão? Às vezes nós ficamos questionando Deus, Deus olha para nós, e Deus não se impressiona com a nossa aparência. Saul, você sabe como foi Saul, né? Nós estamos falando aqui de aparência, nós estamos falando de interioridade. Saul chega na casa de Jessé, ele precisava o quê? Ungir o rei de Israel. Quem é que ele falou? Ah, com certeza é Eliabe. Eliabe é um cabra bom, bonito, alto, tem porte de rei, olha esse cara. O que Deus fala para Samuel? Para, está tudo errado essa análise sua aí. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. O que Deus fala para Samuel? Deus não vê como o homem vê. E depois, mais tarde, nós vamos descobrir qual era o coração de Eliabe. Porque quando Davi sai de lá de cuidar das cabras, dos bichos do pai dele, e o pai dele fala assim, ó, leva um lanche para os seus irmãos, lá na fronte de batalha, quem é que tenta destruir a vida de Davi? Eliabe. Você é orgulhoso, não era para você estar aqui, aqui não é o seu lugar, saia daqui. Já revelou o quê? Ó, a fonte, o coração, tá vendo? O que Deus falou? O homem vê de um jeito, Deus vê de outro jeito. Deus conhece a essência do coração de uma pessoa. Existem pessoas que lutam, mas enquanto não tratarem aquilo que nutre o seu coração, nunca vai romper. A sua terra é uma terra enferma, a sua fonte precisa mudar, você precisa permitir que outros tipos de qualidade de água venham sobre a sua vida. Você sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir, você vive do lado de gente que vive murmurando, fala da sua família, fala dos outros, fala de político, fala da igreja, fala do pastor, reclama disso. Quem vive de murmuração tem demônios de estimação. Aprenda isso. Então, se você vive perto de gente que murmura, quando você fica ouvindo aquilo ali, tem demônio do lado ali na reuniãozinha junto com você. Porque quem vive de murmuração tem demônio de estimação. Porque tem uns bichos ruins que adoram isso. O que é isso? Água ruim, água podre, água rota. A terra é boa, mas a água não é boa. A terra é improdutiva, não sai nada daqui. Eliseu diz, traz uma tigela cheia de sal aqui. E aqui é um simbolismo extraordinário, irmão. Presta atenção nisso. Traga aqui uma tigela cheia de
sal. Sal. É óbvio que o milagre não está nem na tigela, mas Eliseu queria mostrar para aquele povo que Deus estava prestes a fazer algo. Deus, Ele é o único que pode mudar destinos e curar corações. É interessante como Eliseu usa sal. A gente sabe muito bem como o sal tem uma tipologia muito expressiva nas Escrituras. Tanto que o Senhor diz assim para nós, como seus discípulos, nós deveríamos ser o que? O sal da terra. O que o sal faz? O sal cura a terra. Você tem que andar perto de gente que é sal da terra. Gente que cura. Gente que leva cura, gente que leva paz, gente que leva entusiasmo, gente que leva afirmação, gente que leva santidade, gente que leva palavras de vitória, gente que te leva para perto de Deus. Gente que quando você fala, vamos em tal lugar, ela fala assim para você, filha, você desculpa, a nossa amizade continua, mas esse tipo de lugar eu não frequento não. Vai fulano, ciclano e beltrano junto com a gente. O negócio é o seguinte, então você vai lá com eles, porque infelizmente eu não vou. Vai chegar lá, é só bebida, é só isso, é só aquilo, esse ambiente não... Nós somos o sal da terra, irmão. E luz do mundo. Pastor, o senhor está falando que nós não podemos relacionar com as pessoas. Não, podemos relacionar. Agora, para mim relacionar com as pessoas do mundo, eu não preciso viver no ambiente que essas pessoas vivem. Porque aquilo que começa a me nutrir começa a ser algo diferente, daqui a pouco eu estou igual. Você nunca viu falar de plasticidade do nosso cérebro? O nosso cérebro se acostuma com coisa ruim, o nosso cérebro se acostuma com cheiro ruim, o nosso cérebro se acostuma com podridão. Uma pessoa que mora num ambiente sujo, ela se acostumou com aquele ambiente podre. Quando você chega, você sente na hora, ela já não sente mais. E você sabe, esses ambientes onde existe muita sujeira, não existe cuidado, é repleto de demônios. Demônio adora sujeira, podridão. Limpa a sua casa em nome de Jesus. Bagunça. Eu chego na casa de uma pessoa, tudo bagunçado, tudo. Eu não estou falando, irmãos, de coisas simples, estou falando de limpeza e organização. Tudo bagunçado, tudo riscado, tudo lascado, tudo misturado, aquela bagunça, aquele negócio todo. Na hora eu falo assim, esse cara aqui, ele está com sérios problemas emocionais. Esse casal estão com sérios problemas. Isso é nítido. Você quer conhecer uma pessoa? Abra a gaveta dela para você ver. Quer conhecer uma pessoa? Entra no carro dela. Uma vez eu entrei no carro da minha irmã. Eu falei, você veio do Mato Grosso aqui com esse carro? Vim. Mas esse retrovisor seu está quebrado, irmã. Como que você faz uma viagem de 1.000 quilômetros com esse retrovisor quebrado? Esse volante seu aqui, para você ver o que o ácido da sua mão fez com esse volante. Isso aqui está tudo comido de ácido, isso aqui está horrível. Eu falei assim, viu, esse vidro todo riscado porque você não trocou a paleta do vidro. A frente do carro amassado. O carro, irmão, Aí eu peguei e falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, irmã. O interior do nosso carro diz muito sobre o nosso próprio interior, viu? Ela foi aquilo para casa e ficou pensando naquilo. Ela falou assim, eu vou passar um tempo nos Estados Unidos, você arruma o carro para mim? Eu falei assim, arrumo, porque minha filha ia usar o carro. Eu falei assim, eu não vou deixar minha filha entrar num carro desse aqui, porque minha filha vai se acostumar com esse troço aqui, vai achar que é isso mesmo a vida. Mandei trocar os pneus, mandei arrumar o vidro, mandei trocar o vidro, não estava nem quebrado, mandei trocar o vidro, mandei arrumar, mandei fazer uma higienização. Eu levei um cara e falei assim, faz uma higienização nesses bancos aqui. Ele desmontou o carro todo, limpou, trocou vidro, poliu, arrumou, ficou lindo o carro, lindo, maravilhoso o carro. Então é isso. A gente tem que tomar cuidado com o que nutre a nossa vida. Um agrônomo sabe que quando ele analisa a terra, percebe que a terra está improdutiva. Você sabe,
os agrônomos, eles usam vários tipos de sais para curar a terra. Então, dependendo da infertilidade, é o tipo de sal que ele vai usar na terra. Então, por que Eliseu aqui usa o sal? Isso aqui é uma simbologia. Tragam-me uma tigela de sal, cheia de sal, e fizeram como ele pediu. Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade, irmão. Eliseu foi aonde? Na nascente que abastecia a cidade. Qual é a nascente que abastece a sua vida? Qual é? Qual é a nascente que abastece o seu coração? É exatamente ali que Deus quer trabalhar. Veja, o pedido, existe claramente nas Escrituras. O que que Jesus fala? O que que Deus fala? Esse é o meu filho, dai-me o teu coração. Deus quer tratar o nosso coração. Jesus quer tratar o seu coração. Olha a oração do salmista Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é oração séria, viu, gente? Porque se o meu coração é puro, as minhas motivações são puras. Se o meu coração é puro, a minha mente é pura. Se o meu coração é puro, as minhas ações são corretas. Se o meu coração é puro, está tudo certo. Por quê? A Bíblia diz, porque é dele que procede as fontes da vida. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração está contaminado. Porque a questão não é o lugar que você está. A questão é qual é a fonte que alimenta o seu coração. O coração está cheio da presença, Então a pessoa que está que não está com o coração contaminado, está cheio de sabor. Você sabia que o sal ele era usado também para curar? O sal era usado também para passar sobre as feridas. O sal é usado para preservar. Eliseu pede que seja levado até a nascente, o lugar que abastecia a terra. Você sabe que uma vez eu vi o pastor Aguiar contar uma história muito interessante, que um grupo de turistas, eles foram em um lugar turístico, onde existia ali as águas termais, água pura, e aquela água tinha uma série de propriedades que fazia bem para a saúde. Fazia bem para o intestino, fazia bem para o estômago, para a pele. As pessoas bebiam, tomavam banho naquela água. Águas termais, tinham os minerais especiais. Só que aquelas pessoas chegaram naquela fonte e perceberam que a água, ela estava com um cheiro estranho. O cheiro estranho, cheirando ruim. E eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Mas a gente veio de tão longe por causa dessa água. Agora, olha essa represa aqui, essa cachoeira, olha como que está isso. A água vinha por tubos. E aí um homem da região falou assim: deixa eu ver o que está acontecendo. E ele começou a seguir a água, por onde a água passava, lá perto da fonte. Sabe o que aconteceu? Morreu um animal. E o animal estava apodrecendo. E as águas passavam por aquele animal morto e contaminava tudo. Às vezes é assim, irmão. Eliseu queria deixar bem claro que Deus estava mudando a realidade daquele lugar. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer que você entenda isso essa noite, de que Ele quer mudar a realidade da sua vida. Ele quer também transformar você, e você não seja mais conhecido como uma terra estéril, mas que você seja conhecido como uma terra fértil, terra produtiva, terra de alegria, terra que floresce. O resultado é visto imediatamente. A palavra diz assim: eu purifiquei essa água. A única forma de você ser purificado, a fonte ser alterada, é você indo até Cristo. Não tem outro jeito. No sangue de Jesus nós somos purificados. Quando nós colocamos no nosso coração os nossos sentimentos, a nossa vida na presença do Senhor, então nós precisamos ir até a fonte.
Lembre-se que o Senhor Jesus diz: aquele que crer nas minhas palavras, aquele que crer em mim, nas minhas palavras, do seu interior fluirão o quê? Águas vivas. O único que tem poder para fazer sair uma fonte é Cristo. E se você for até Ele e dizer: Senhor, purifica a minha vida, lava o meu coração, tira tudo aquilo que está contaminando, tudo aquilo que produz infertilidade, impureza para a minha vida. O texto diz que a palavra de Eliseu é claro. Olha o que Eliseu fala: purifiquei essa água e ela não causará mais morte. Para quem já foi em Israel, e amigos meus foram em Israel, é muito engraçado, porque em Jericó tem uma fonte, e nessa fonte tem copinhos de água. Olha o que a palavra de Deus diz: purifiquei essa água, e essa água não causará mais morte. E as pessoas chegam lá com um copinho de água e tomam água em Jericó. Sabe por quê? Porque quando Deus trata a fonte, Deus trata a fonte. E aquela fonte foi tratada. Deus é o único que pode anular a sentença de morte. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não adianta você vir aqui de quinta-feira e durante a semana a sua vida for irrigada por fontes enfermas. Não adianta você pegar um copo de água puríssimo, que é a palavra de Deus, e no restante da semana você colocar dentro do copo uma série de águas que foram colhidas nas fossas da cidade. Ó, tá vendo aqui, ó, Rogério, água pura, ó. Aí você pega nessa água pura aqui, você pega uma gota pequeníssima assim, sabe, bem pequena, a metade de uma gota de água de esgoto, e você pinga aqui. Ela vai continuar linda? Vai. Ela vai continuar cristalina? Vai. Ela vai continuar transparente? Vai. Mas se você beber, vai acontecer o quê? Vai te causar doenças. Toma uma água contaminada para você ver o que acontece com você. Essa água aqui é boa. A Bíblia vai diretamente ao ponto, diz: por causa, para não causar mais morte, você precisa ser tratado. Para essa água não causar morte, ela precisou ser tratada. Ó, aí ela não causa morte. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Quando Deus trata o nosso coração, Deus muda as nossas palavras. Quando Deus trata o nosso coração, Deus muda o nosso olhar. Quando Deus trata o nosso coração, Deus muda a maneira como nós nos relacionamos com a vida. Quando Deus trata o nosso coração, Deus trata a maneira como nós agimos e como nós reagimos aos ambientes que nós sabemos que não são bons. Quando Deus trata o nosso coração, nós sabemos como fazer diante dos nossos inimigos, da crítica. Quando Deus trata o nosso coração, que vem uma crítica pesada sobre você, que é isso que o diabo quer. Ele quer desestabilizar você, quer tirar você do eixo. Mas quando você chega num ponto que você sabe é quem Deus cuida de você, que a crítica não te tira do caminho e o elogio também não te tira do caminho, você chegou num ponto de relação com Deus, sabe, que você fala assim: puxa, eu sou imparável. Por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Ah, me criticou, Deus está comigo. Me elogiou, Deus está comigo. Sabe o que a Bíblia diz? Pelos frutos nós podemos conhecer. Então, eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. Quando Eliseu vai até aquele lugar que abastecia, a sorte da cidade é mudada. A Bíblia diz que Eliseu libera uma palavra e diz: essa cidade não vai mais causar morte.
Eu quero hoje à noite fazer um apelo muito claro. Você que chegou aqui pela primeira vez nesse lugar, convidado, mas você nunca fez uma oração do tipo: Senhor, eu quero mudar de fonte. Quem vai irrigar e quem vai regar o meu coração agora é o Senhor. Não é mais o mundo, não é os meus amigos, não é a opinião dos outros, é a tua palavra, porque eu quero crer no Senhor e crer na tua palavra. Eu quero que o meu coração seja purificado, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero aceitar o Senhor Jesus como fonte viva para a minha vida. Levante a sua mão em nome de Jesus, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite? Amém, 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 amém. Você que levantou sua mão, vem aqui, eu quero orar com você. Falando assim: Jesus vai ser a minha fonte agora, a minha fonte. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Eu tenho outro apelo também para fazer aqui. Pastor, existem coisas na minha vida que não está frutificando não. A coisa não está vingando. Eu trabalho, ralo, luto. Mas parece que tem uma coisa ali que entrava. Parece que tem uma coisa que não vai. A minha saúde é assim, é uma pancada atrás da outra. Eu trato uma coisa, aparece outra. Trato uma coisa, aparece outra. Na minha família é assim, pastor. A gente acaba de consertar uma confusão, nasce 10. A gente acaba de resolver um problema, tem mais 10 para resolver. Parece que o Satanás parece que arruma o outro para mandar o recado. Pastor, eu já comecei 3 faculdades, parei pelo meio do caminho. Nunca sei o que eu quero para a minha vida de forma clara. Você já parou para pensar que pode ser a fonte que tem irrigado seu coração? Se você hoje à noite quer mudar algo na sua vida e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me dê discernimento sobre as fontes que vão alimentar o meu coração, saia do seu lugar e venha até aqui ao altar agora, que eu vou orar por você. Porque para a gente examinar a fonte, a gente tem que ter sabedoria e discernimento. De repente você está aqui, você fala assim: Senhor, na realidade eu quero hoje é que o Senhor purifique o meu coração. Porque se o meu coração for purificado, eu não quero juntar mais água viva, água de Deus, água pura, água divina, com água suja. Eu não quero. Eu quero convidar você nessa noite à oração. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Você que está em casa. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos essa noite. Senhor, nós queremos estar na fonte de água viva que é Cristo. Porque nós estamos de um bom lugar, nós somos pessoas boas. Existem pessoas, ó Pai, que estão lutando, existem pessoas que querem dar certo, que fazem as coisas da forma corretíssima. Mas nós sabemos que existe algo a mais, algo espiritual que o Senhor tem que tratar na fonte. E nós essa noite, ó Pai, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença e fazemos, ó Pai, a oração que o salmista Davi fez: purifica-me o meu coração e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E que nós possamos nessa noite, na Tua presença, ter um coração contrito e quebrantado, porque nós sabemos que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Nós oramos essa noite, agradecidos, no nome de Jesus, amém.